Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens, aos quais Deus quer bem. Que Deus nos abençoe, não é? Que Deus nos abençoe. Que possamos caminhar na proteção, como que na sombra do Altíssimo. Hoje nós vamos ler João capítulo 3, versículos 14 a 19. João 3, 14 a 19. Vamos ler então essa passagem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vou ler até aí. Vamos meditar nessa palavra. Eu estava observando esse texto que nós lemos. Versículo 15 diz: para que todo que nele crê. No versículo 16 diz: para que todo o que nele crê. Versículo 18 diz: quem nele crê. No versículo 18 diz: o que não crê. E no versículo 18 diz de novo: porquanto não crê. Então, uma palavra-chave aqui é a palavra crer. É uma palavra muito chave, não é a única, mas é uma palavra-chave. Crer. E diz assim, que Jesus seria levantado como aquela serpente no deserto. Você sabe o que aconteceu no deserto. As serpentes mordiam e Moisés fez uma serpente de bronze e tal, aquela coisa toda. Então diz que Jesus também seria levantado, é uma alusão à sua crucificação. E diz que assim que ele fosse levantado, todo que nele cresce seria salvo. Crer naquele crucificado. Ele não está mais na cruz, mas crer que ele lá na cruz é como que tivesse cravado, com os cravos que foram nas suas mãos, nos seus pés, como se ele tivesse cravado não as suas mãos naquele madeiro, mas ali ele cravou todas as nossas notas promissórias, toda a nossa dívida foi cravada na cruz. Você precisaria ler, por exemplo, Colossenses. Para entender essas coisas, é preciso conhecer um pouco mais profundamente a palavra de Deus, a Bíblia. Nossos pecados foram cravados na cruz. Então, por isso que todo aquele que cresce, quando ele fosse levantado, olhasse para ele, seria salvo. E
acho que o primeiro, não sei se o maior exemplo, mas pelo menos o primeiro exemplo disso, foi um dos homens que dois estavam sendo crucificados com ele, e a cruz dele estava no meio, e havia uma cruz à direita e uma cruz à esquerda, e um deles, algumas pessoas jurariam que seria o da direita, mas não fala isso, a Bíblia não fala, mas tudo bem, pode ser o da direita, não me faz diferença. Mas um deles disse, pendurado na cruz ainda, pendurado na cruz como Jesus estava, antes de Jesus morrer, antes de ele morrer, porque Jesus morreu primeiro do que ele, inclusive. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, posso fazer um pedido para o Senhor? É claro que pode, não é? É claro que pode. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro que creu, não foi? Creio que foi esse. Esse foi o primeiro a acreditar e entregar a sua vida a Jesus. Depois disso, milhões de pessoas estão fazendo. Milhões. Em todos os países do mundo, em todas as línguas, raças, dialetos. Entre os aborígenes, entre os que moram em cidades super evoluídas, em todos os lugares, no céu, quer dizer, no espaço, né, num avião, num navio, em qualquer lugar, na terra. Onde a pessoa diz, eu creio, eu entrego a minha vida para o Senhor, esse recebe a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo. Entendeu isso? A vida eterna está em Jesus Cristo. Alguém tenta dizer, não é bem verdade, isso aí, até que ele é bom mesmo, mas tem outros também, outras maneiras. Não tem, querido. Não tem nenhuma outra maneira. Há uma só maneira de ser salvo. Se eu não me engano é Atos. Se eu não me engano é Atos. Tem um versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Palavras da boca de Pedro, depois que Jesus havia morrido. Estavam Pedro e João, quando eles foram presos, mas eles ainda puderam fazer essa pregação, e tem o versículo 11 e o 12, e diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou ler de novo, querida. Eu vou ler de novo porque me interessa que você escute. É bom demais ter o céu lotado de gente. Eu quero que você esteja lá. Eu quero. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Sabe, pode falar de Maomé, pode, mas não é o nome. Estou falando desses famosos Buda. Não é. Não são nomes. Não são. O nome do Salvador é Jesus. Não foi dado outro nome entre os homens para que os homens fossem salvos, senão o nome de Jesus. Então a gente volta ao texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no versículo 16. Então, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para salvar o mundo. Mas se a pessoa não quiser ser salva, ele tem direito de não querer. Ele é respeitado, tá? Porque tem gente que acha que Deus não respeita a pessoa. Claro que respeita. É claro que respeita. O homem não é autônomo, não é um computador. Meu Deus do céu, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao homem uma liberdade, um livre-arbítrio muito forte. Antigamente eu não acreditava que o homem tem livre-arbítrio, ou tivesse livre-arbítrio, eu não acreditava isso. Hoje eu acredito que o homem tem livre-arbítrio, sim. Sim, tem sim. E o diabo se aproveita disso, lógico. E o homem acha que está sendo livre. Um escravo do pecado está achando que é livre. Por causa do seu livre-arbítrio, escolheu caminhar errado. Tudo bem, mas ele tem chance de se arrepender. Deus é que é bom, não é o diabo que é bom. O bom é Deus. O perdoador é Deus. Está entendendo? O bom é Deus. E aqui diz, no versículo 19, Jesus veio como luz a esse mundo. Mas o versículo 19 diz assim: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu entendo, eu peço licença, tá? Peço licença para falar por que eu entendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu compreendo, porque eu também sou homem, né? Eu entendo. Porque para a gente servir a Deus, você tem que vencer, um dos pecados que a gente tem que vencer é a questão do sexo. Pecados relativos ao sexo. São muitos, né? São vários. Não é só homossexualismo, lesbianismo, não é. Claro que não é. Se alguém pensa isso, está muito enganado. Pecados de sexo são muitos. E eu entendo a pessoa deixar de querer servir a Deus por causa de questões sexuais. Porque é incompatível. Uma pessoa que está vivendo pecado sexual, ele não consegue servir a Deus. Ele não consegue. Ou então ele tem que ir para uma comunidade que aceita aquilo e fala positivamente daquilo, de tal maneira que a consciência dele vai sendo abafada. Então ele... Mas mesmo assim, lá no fundo, ele tem um quezinho, porque ele sabe que aquilo não é verdade. O sexo é maravilhoso, é fantástico. O sexo pecaminoso é mais fantástico ainda. Eu não posso dizer de experiência própria, isso eu não posso mesmo. Mas eu consigo entender quando eu vejo, quando eu fico sabendo, alguém conta, eu consigo entender. Apesar que não tenho essa experiência, que o sexo errado é fantástico. Depois, mais para frente, que virão consequências desastrosas. Mas aí talvez já seja tarde para voltar atrás. Então, por isso que Jesus disse, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque lá nas trevas dá para fazer sexo pecaminoso. E na luz não dá, com Jesus não dá. Tem que ter honra no sexo também. Entende? E outras coisas, estou falando só desse pecado, para dizer que eu consigo entender por que Jesus disse, amaram mais as trevas. Porque ele não sabia que aquilo é tão passageiro e que não valia a pena. Porque aquilo ali foi um teste para ele. É um teste para a gente. O sexo é um teste para a gente. Para você, para mim. Como outras coisas são testes para a gente também. Então, por isso que eu também entendo que o homem tem livre-arbítrio, sim. Ele pode fazer escolha. E ele paga as consequências da escolha que ele fez. Porque a gente está ministrando. Alguém ministrou. E a Bíblia estava na mão dele. Ele não leu justamente porque ele escolheu o que não quer ler. Entende? Como o nosso tempo já encerrou, fica essa palavra como está. Você pode ler de novo. É João capítulo 3, é um capítulo fantástico. E que Deus abençoe muito a sua vida, a minha, a nossa vida.
nós possamos ser mais vitoriosos e menos derrotados, vencedores, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, guarde e proteja, e que Deus seja luz na sua vida. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no